Você já percebeu como seus momentos de conversa com Deus podem mudar tudo? A Bíblia nos ensina que a prece sincera tem grande poder. Imagine o impacto de uma mulher que fala com Deus cheio de esperança, com lágrimas verdadeiras e fé genuína. Mulher, Deus te vê. Ele escuta até mesmo o mais baixo sussurro do seu coração nas horas mais silenciosas da madrugada. Você nunca está sozinha. Cada vez que você se ajoelha, o céu se movimenta. Laços invisíveis começam a se soltar. E o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Talvez você pense que sua voz é fraca, mas aos ouvidos de Deus, ela é poderosa. Existem promessas divinas guardadas especialmente para mulheres que conversam com Deus de coração aberto. Hoje, vamos descobrir essas promessas, uma por uma. Prepare-se. Algo está prestes a despertar dentro de você. Porque quando uma mulher conversa com Deus, toda uma geração pode ser transformada. Quando uma mulher se ajoelha, o mundo espiritual se levanta. Para muitas pessoas, falar com Deus parece apenas um costume, um gesto religioso, algo que se repete sem pensar. Mas para quem conhece a intimidade com o Criador, esse momento é um espaço de verdadeira transformação. Não estamos falando de frases decoradas ou palavras ditas por obrigação. Estamos falando de um pedido sincero, uma conversa real com aquele que criou o universo. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, chama por mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa não é apenas uma ideia teológica, é um convite pessoal. Deus está dizendo, converse comigo, fale comigo, quero te mostrar o que você ainda não consegue ver. A mulher que se comunica com Deus com sinceridade ativa um poder que vai além do que podemos entender. Enquanto ela fala com Deus, coisas acontecem no mundo invisível. Mensageiros divinos são enviados, portas se abrem, barreiras caem. Muitas vezes, tudo isso acontece sem que ela perceba, mas a mudança começa dentro dela própria. Você já notou como a comunicação com Deus muda o ambiente? Pode ser no quarto silencioso, na cozinha enquanto prepara a comida, no carro enquanto dirige. Onde há conversa com Deus, a presença divina. E onde Deus está, o lugar nunca mais será o mesmo. Não é por acaso que o mal tenta fazer você desistir desses momentos com Deus. Ele sabe que o poder que vem de joelhos dobrados é maior que qualquer força visível. Ele sabe que uma mulher que conversa com Deus é uma mulher vitoriosa. O inimigo não teme sua aparência, sua eloquência ou seus diplomas, mas ele treme diante da sua fé. O mais bonito de tudo é que Deus não exige palavras rebuscadas. Ele responde ao coração quebrantado. A mulher que conversa com Deus entre lágrimas é ouvida. A mulher que nem tem forças para falar, mas apenas suspira em espírito é compreendida. Como C.S. Lewis escreveu em suas reflexões sobre a oração, não é a eloquência das palavras que alcança o céu, mas a sinceridade do coração que clama. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, como diz Romanos 8:26. Você não precisa entender tudo para falar com Deus. Não precisa sentir tudo. Basta crer. Basta dobrar os joelhos e abrir o coração. É nesse lugar secreto que promessas são liberadas. É nesse lugar que o céu se encontra com a terra. É nesse lugar que Deus transforma o comum em extraordinário.
Foi nesse lugar que Ana, sem filhos e humilhada, derramou-se diante do Senhor e recebeu a promessa de um filho que seria profeta. 1 Samuel 1. Foi nesse lugar que Ester, com coragem e jejum, preparou-se para interceder por seu povo e viu Deus transformar um decreto de morte em vitória. Foi nesse lugar que Maria, uma jovem comum, disse: "Sou serva do Senhor", e tornou-se a mãe do Salvador do mundo. Essas mulheres não eram perfeitas, eram reais. Elas choraram, sentiram medo, foram pressionadas, subestimadas, mas elas falaram com Deus, e quando fizeram isso, o céu se moveu. O mesmo Deus que ouviu Ana, Ester e Maria ouve você hoje. Ele não mudou. Sua voz ainda ecoa sobre a mulher que conversa com ele. Não temas, eu estou contigo. Você pode estar enfrentando lutas que ninguém vê, dores que nem consegue explicar. Mas se você começar a falar com Deus com fé, mesmo que seja com voz baixa, Ele ouvirá. Porque a comunicação sincera tem poder. Poder para levantar, para restaurar, para abrir caminhos no deserto. Talvez você esteja falando com Deus há anos por um filho, por um casamento, por uma oportunidade, por uma resposta. Deus não se esqueceu. A Bíblia diz: "A mão do Senhor não está curta para que não possa salvar, nem seu ouvido pesado para que não possa ouvir." Isaías 59:1. O que você precisa saber é que a conversa com Deus não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. Ela fortalece, purifica, amadurece, transforma uma mulher ferida em uma mulher curada, uma mulher ansiosa em uma mulher em paz, uma mulher silenciosa em uma voz profética dentro da sua casa. E essa transformação interior é o primeiro milagre que acontece quando falamos com Deus. Antes mesmo que algo mude lá fora, algo muda aqui dentro, e é essa mudança interior que sustenta a vitória exterior. Então, continue falando com Deus, mulher, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Porque toda prece feita com fé é uma semente plantada na eternidade, e nenhuma semente morre aos olhos de Deus. Há promessas que só se revelam no segredo da comunicação com Deus. Há revelações que só aparecem quando o joelho toca o chão. E há vitórias que só nascem de um coração que decidiu crer e falar com Deus. E quando essa fé começa a se expressar, algo sobrenatural acontece. As correntes da vida começam a se romper. Quando uma mulher fala com Deus, o céu escuta e o inferno treme. Sabe por quê? Porque essa conversa tem poder para quebrar correntes que ninguém mais pode ver. Correntes que não são feitas de ferro, mas de medo. Correntes invisíveis, mas pesadas como chumbo. Culpa, rejeição, traumas, vícios, inseguranças, amargura, tristeza profunda. Correntes que muitas vezes nos acompanham por anos, até que um dia, pela fé, alguém fala com Deus. A mulher que se comunica com Deus não está apenas conversando, ela está travando uma batalha espiritual. E nessa guerra, a prece é uma arma poderosa. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Fortalezas emocionais, espirituais, mentais, todas podem ser destruídas quando nos voltamos a Deus em conversa sincera. Você já sentiu como se algo estivesse tentando paralisar sua vida? Como se um peso invisível estivesse sobre seus ombros, impedindo você de avançar? Isso é real, e a comunicação com Deus é o meio pelo qual Ele te capacita a quebrar essas amarras. Ela tem o poder de desfazer laços da alma, de cortar ciclos geracionais, de acabar com heranças emocionais que têm passado de mãe para filha, de avó para neta, sem nunca serem confrontadas. Mas quando uma mulher se levanta e fala com Deus, aquilo que era padrão na família começa a ser quebrado.
Talvez você venha de uma história de dor, separações, violência, abandono, pobreza, depressão, mas você pode ser a primeira a dizer: a partir de mim, essa história muda. Não com força humana, mas com preces, com fé, com lágrimas no chão e confiança no céu. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Eles estavam presos, acorrentados, trancados no fundo da prisão. Mas à meia-noite eles falaram com Deus e cantaram louvores. De repente veio um terremoto, as correntes se soltaram, as portas se abriram e todos os presos foram libertados. Essa não é apenas uma história antiga, é um retrato do que a comunicação com Deus pode fazer hoje. Talvez você esteja em uma prisão emocional. Talvez sua mente esteja aprisionada por pensamentos de fracasso, culpa ou medo. Talvez sua alma esteja algemada por uma dor que você não consegue explicar. Mas Deus está dizendo: fale comigo, louve, porque as correntes vão cair. Mulher, você não precisa mais viver presa ao que disseram sobre você. Não importa o que o mundo diz, ou o que você diz a si mesma quando está sozinha. Deus diz que você é amada, escolhida, valiosa. A conversa com Deus é o lugar onde essas verdades são lembradas, reafirmadas e reescritas em seu coração. Não subestime o que acontece quando você dobra os joelhos com sinceridade. Há correntes que o aconselhamento não consegue quebrar, há dores que nem o tempo cura, mas a presença de Deus, buscada por uma mulher que fala com Ele, é como fogo que consome as algemas da alma. Lembra-se de Maria Madalena? A Bíblia diz que dela saíram 7 demônios. Ela foi uma mulher que conheceu a opressão, mas quando encontrou Jesus, foi liberta e depois tornou-se uma das primeiras testemunhas da ressurreição. É isso que a comunicação com Deus faz. Ela nos leva até Jesus e diante dele, nenhuma prisão permanece intacta. Não é exagero dizer que muitos lares estão hoje acorrentados espiritualmente. Maridos frios, filhos distantes, ambientes carregados de opressão. Mas Deus está levantando mulheres como guardiãs espirituais, mulheres que vigiam, que clamam, que lutam com as armas da luz, mulheres que não se conformam com as trevas dentro da própria casa. Você pode ser essa mulher, você pode ser o canal de libertação na sua casa, mas não é com gritos nem com controle, é com preces. É no quarto secreto, onde ninguém vê, que as grandes batalhas da vida são vencidas. Sim, há correntes que resistem, correntes que lutam para permanecer, mas a comunicação persistente com Deus desgasta as muralhas do mal até que elas desabem. E quando caem, elas não caem só para você, caem para os que estão ao seu redor também. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Quando as correntes deles caíram, os presos ao redor também foram libertados. Ouça isso. A sua libertação será o começo da libertação de outros. Sua filha será tocada, seu marido será transformado, seus amigos perceberão a luz. Tudo começa com a conversa com Deus. Tudo começa com uma mulher disposta a dobrar os joelhos e declarar: Senhor, chega, eu não aceito mais viver aprisionada. E o céu responde, e os muros caem. Agora talvez você esteja se perguntando: mas por que ainda estou passando por tantas lutas mesmo falando com Deus? E essa é uma pergunta honesta, porque às vezes, mesmo orando, os céus parecem silenciosos. Mas há algo que você precisa saber. Deus nunca desperdiça uma lágrima sua, nunca ignora um pedido sincero. Toda prova tem um propósito, e às vezes a corrente ainda não caiu porque ela está formando a sua força. Está preparando você para o que vem depois, está afiando sua fé para que, quando a vitória chegar, ela seja completa. Por isso, não desanime, não pare, porque a comunicação com Deus que quebra correntes é a mesma que transforma provas em triunfos. Sim,
Há correntes que caem no instante da prece, mas há outras que nos desafiam a perseverar, porque nem toda vitória vem com rapidez. Algumas são construídas no vale, dia após dia, lágrima após lágrima, e é aí que entra o poder mais profundo da conversa com Deus: transformar provas em triunfos. A Bíblia está cheia de histórias de mulheres e homens que passaram pelo fogo, mas saíram como ouro. E sabe o que sustentou cada um deles? A comunicação com Deus, não uma conversa apressada, mas uma prece persistente, uma conversa que mesmo entre soluços dizia: Senhor, eu confio. Veja a Ana, por exemplo. Ela chorava diante de Deus ano após ano, enquanto era provocada, humilhada, chamada de estéril. A Bíblia diz que ela falava com Deus com amargura de alma. 1 Samuel 1:10. E mesmo assim, continuava. Ana não desistiu, e no tempo certo, Deus respondeu. Ela não apenas teve um filho, ela gerou um profeta. O que era vergonha tornou-se honra. A mulher sem filhos tornou-se mãe de uma geração profética. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma a dor em destino, ele transforma a espera em testemunho. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, um deserto, uma perda, uma enfermidade, uma rejeição que abriu uma ferida profunda. E você fala com Deus, fala e espera, fala e nada parece mudar. Mas escute, a conversa com Deus não está apenas mudando o resultado, ela está moldando você. Quando você dobra os joelhos no meio da dor, você está sendo refinada. Quando você fala com Deus mesmo sem forças, Ele está escrevendo uma nova história, e essa história será marcada por superação. A conversa com Deus não elimina a dor imediatamente, mas a atravessa com dignidade, com fé, com propósito. Pense em Ruth. Ela perdeu tudo: o marido, a estabilidade, a terra natal. Era estrangeira, viúva, sem garantias. Mas ela decidiu permanecer com Noemi e confiar no Deus dela. E mesmo no luto, mesmo na escassez, ela se manteve firme. Ruth falava com Deus com os pés, caminhava com fé, mesmo sem saber o que viria pela frente. E o que parecia ser o fim tornou-se um novo começo. Ruth, a viúva estrangeira, tornou-se parte da linhagem de Jesus. Deus transforma a dor em herança, mas esse processo só acontece quando, mesmo diante do caos, você escolhe falar com Deus. Você escolhe não se entregar à amargura. Você escolhe não alimentar a descrença. Você escolhe continuar conversando com Deus, mesmo quando tudo ao redor grita que não vale a pena. E quando você faz isso, o céu se abre. A conversa com Deus te conecta àquele que vê além do agora. Você enxerga a ferida, mas Deus vê a cicatriz curada. Você sente o peso da luta, mas Deus já vê a vitória. Você vê o choro da madrugada, mas Deus já preparou o amanhecer. E minha irmã, o seu amanhecer vai chegar. A Bíblia diz no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É promessa e Deus não mente, mas atenção, a alegria não vem apenas com a mudança de circunstâncias. Muitas vezes ela nasce dentro da própria provação, porque é possível encontrar paz no meio do caos. É possível ter alegria mesmo em tempos difíceis. Isso acontece quando a conversa com Deus transforma o interior antes de transformar o exterior. Veja o exemplo de Abacuque. Ele falou com Deus diante da crise. As plantações tinham falhado, o rebanho havia desaparecido, não havia colheita. Mas ele declarou: mesmo que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Essa é a vitória mais poderosa. Quando o mundo espera que você desmorone, mas você levanta os olhos e diz: eu confio em Deus. Isso não é religiosidade, isso é maturidade espiritual. E é essa maturidade que nasce quando você passa pelo fogo falando com Deus, quando você caminha no vale falando com Deus, quando você enfrenta o silêncio divino, mas continua crendo que Ele está ouvindo. Mulher,
Sua provação tem um fim e do outro lado dela há um triunfo esperando você. Você não será conhecida apenas pelo que sofreu, mas por como venceu. E quando você vencer, porque vai vencer, outras mulheres olharão para você e dirão: se ela conseguiu passar, eu também consigo. Se ela sobreviveu ao luto, à traição, à dor, então há esperança para mim também. Sua prova hoje é o testemunho de amanhã, mas só há um caminho para atravessá-la com fé: a conversa persistente com Deus. Porque quem persiste em falar com Deus, mesmo quando tudo desmorona, está dizendo ao céu: Senhor, eu confio no teu tempo, eu confio nos teus planos e eu não vou soltar a tua mão. E é com essa confiança que entramos na próxima parte da nossa jornada, descobrindo o espírito incansável da persistência. Você já sentiu vontade de desistir, de deixar tudo e simplesmente parar de falar com Deus? Talvez você até tenha pensado: não adianta mais, já conversei demais com Deus, Ele não está me ouvindo. Mas a verdade, minha irmã, é que a persistência na comunicação com Deus não é um esforço em vão. É uma batalha de fé, e toda batalha exige resistência. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que venceram não porque eram mais fortes, mas porque não desistiram. Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso em Lucas 18. Ele fala sobre uma viúva que todos os dias ia até um juiz injusto pedir justiça. Ela era ignorada, rejeitada, ridicularizada, mas ela voltava no dia seguinte e no outro, até que, cansado de sua insistência, o juiz atendeu ao pedido dela, não por compaixão, mas porque ela não desistia. E Jesus termina dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Deus está dizendo: continue, não pare, eu estou ouvindo. Eu me movo por fé persistente. Mulher de Deus, talvez sua persistência seja a última camada antes do milagre. Talvez você esteja a um clamor de distância de ver aquilo porque conversou com Deus durante anos começar a florescer. A comunicação persistente com Deus molda um espírito indestrutível. Ela transforma fraqueza em força, cansaço em resistência e dúvidas em confiança inabalável. E muitas vezes, Deus não está apenas respondendo ao seu pedido, Ele está fortalecendo quem você é. A mulher que persiste em falar com Deus aprende a confiar sem ver. Ela aprende a andar por fé, não por sentimentos. Ela aprende a descansar mesmo quando a resposta demora. E essa mulher não é fraca, ela é uma guerreira. Ela levanta todos os dias com as mesmas dores, mas ainda assim dobra os joelhos. Ela atravessa noites silenciosas, mas ainda assim levanta as mãos para louvar. Ela enfrenta críticas, desânimo e opressão espiritual, mas ainda assim fala com Deus. Ela sabe que cada prece, mesmo aquelas que parecem perdidas, está sendo acumulada diante de Deus como perfume. Apocalipse 5:8 diz que as orações dos santos são recolhidas em taças de ouro diante do trono do Senhor. Ou seja, nenhuma conversa com Deus é desperdiçada. Talvez não tenhamos visto ainda a resposta, mas Deus já a viu e no tempo certo ela virá. O inimigo quer que você desista. Ele sussurra que está demorando. Ele diz que Deus esqueceu, mas tudo isso é mentira, porque a persistência prova a sua fé e a fé agrada o coração de Deus. Você se lembra da mulher cananeia? Aquela mulher clamou a Jesus pela libertação de sua filha. Ela foi ignorada, depois foi rejeitada pelos discípulos, mas ela não desistiu. Ela respondeu com fé e humildade. E Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. Mateus 15:28.
Veja, a persistência dela destravou o milagre. Persistência não é teimosia, é confiança amorosa. É o coração que diz, mesmo que Deus ainda não tenha me respondido, eu confio no caráter dele. E Deus honra esse tipo de fé. Como escreveu C.S. Lewis em suas meditações, a persistência em oração não é para mudar a mente de Deus, mas para preparar nosso coração para receber o que Ele já deseja nos dar. E mais, essa persistência inspira, ela levanta outras mulheres, ela fortalece uma geração. Você nem imagina quem está te observando enquanto você fala com Deus. Seus filhos estão vendo, seu marido está percebendo, seus vizinhos estão reparando. E, acima de tudo, o céu está testemunhando. Você pode estar travando uma batalha em silêncio, mas ela está ecoando no mundo espiritual. E, ao persistir, você está escrevendo uma história de fé viva. Você está construindo algo que vai muito além de você. A mulher que persiste em falar com Deus pode até parecer cansada por fora, mas por dentro ela está cheia de esperança. E essa esperança se torna uma luz que guia os outros em tempos de trevas. Por isso, não desista, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que tudo ao redor diga que não tem mais jeito. Continue falando com Deus, continue crendo, continue esperando, porque o Deus que você busca no secreto é o mesmo que age no invisível. E enquanto você conversa com Ele, Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. E essa fidelidade, essa firmeza em continuar, é o que começa a construir um legado. A mulher que persiste em falar com Deus não apenas vence suas próprias batalhas, ela planta sementes para as próximas gerações. Ela não está apenas conversando por hoje, está construindo um legado eterno. Cada clamor que sobe ao céu, cada lágrima derramada no secreto, cada madrugada em intercessão está moldando o futuro da sua casa, da sua família, da sua linhagem. A Bíblia fala sobre Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo dizendo: trago na lembrança a tua fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1:5. Elas não foram apenas mulheres crentes, foram mulheres que falaram com Deus e passaram a fé adiante. Timóteo se tornou um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo, um líder na igreja primitiva. Mas antes de ser pastor, ele foi neto e filho de mulheres que sabiam o poder da comunicação com Deus. E hoje, Deus está levantando novas Loides, novas Eunices, mulheres que falam com Deus não só por milagres pessoais, mas por gerações futuras. Talvez você seja a primeira da sua família a ter um encontro real com Deus. Talvez ninguém, antes de você, dobrou os joelhos com sinceridade. Mas isso muda com você. Você pode ser o ponto de virada, a rachadura na muralha da indiferença espiritual da sua casa, aquela que seus filhos e netos vão lembrar como a mulher que falava com Deus. Talvez eles nem entendam agora. Talvez zombem, ignorem ou até resistam, mas um dia eles vão lembrar das preces, vão lembrar da fé, vão lembrar do exemplo, porque as conversas que você tem com Deus hoje vivem além de você. Há mães que morreram sem ver os filhos convertidos, mas anos depois, suas preces ainda estavam vivas e seus filhos se renderam a Cristo, porque a comunicação com Deus tem prazo eterno. Ela sobe, fica diante de Deus e no tempo certo floresce. Quando você fala com Deus, você está escrevendo história que pode não aparecer nos livros deste mundo, mas que está sendo registrada no céu. Você talvez ache que está apenas conversando pelo seu lar, mas o que está fazendo, na verdade, é erguendo um altar onde Deus habita, altar que seus filhos vão reconhecer, altar que seus netos vão honrar. Não despreze o pequeno começo. Não pense que é pouco falar com Deus por eles antes de dormir.
Não ache que é inútil jejuar por aquela situação que parece imutável, porque cada ato de fé é um tijolo nesse legado espiritual. Deus está levantando mulheres que falam com Ele como construtoras do invisível. Elas podem não ter púlpito, não ter holofotes, mas elas têm autoridade e o mundo espiritual as reconhece. Você já reparou que as maiores marcas em nossa vida não vêm de palavras ditas aos gritos, mas de exemplos silenciosos e constantes? Talvez sua mãe não te ensinou com discursos, mas você viu quando ela falava com Deus. Você ouviu as preces dela atravessando a noite. Você viu a Bíblia aberta sobre a mesa. Você se lembrava do nome dela sendo dito por pessoas aflitas buscando conselho. Isso é legado. E o mais poderoso, esse legado não depende de perfeição. Deus não espera mães e esposas perfeitas. Deus honra mulheres fiéis, mulheres que erram, mas se arrependem, mulheres que choram, mas continuam, mulheres que não sabem tudo, mas sabem dobrar os joelhos. A mulher que fala com Deus é um canal de transferência espiritual. Ela transfere graça, fé, força. Ela é como um poço no deserto. Alguém pode passar por ela e se alimentar. Ela é como uma árvore frondosa. Mesmo que não perceba, está oferecendo sombra a muitos. A comunicação com Deus gera um legado que não termina com a morte. Foi isso que Davi entendeu ao falar com Deus por seu filho Salomão. Foi isso que Ana entendeu ao entregar Samuel ao Senhor. Foi isso que Maria compreendeu ao dizer: eis aqui a serva do Senhor. Você está construindo algo agora mesmo, em silêncio, mesmo sem aplausos. E no céu, o que você está construindo será lembrado para sempre. Mas esse legado não é construído sem luta, porque há uma guerra em curso, uma batalha invisível, mas real. E é justamente nela que a conversa com Deus se torna nossa arma mais poderosa. Se você pudesse enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual agora, neste exato momento, talvez caísse de joelhos sem dizer uma palavra. Porque por trás de cada conflito visível, por trás de cada crise na sua casa, por trás de cada tentação, frieza espiritual, desânimo ou caos, existe uma batalha invisível, uma guerra que não se vê com os olhos, mas que é travada todos os dias. A Bíblia não esconde isso. Efésios 6:12 declara: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra não é fantasia, não é metáfora, ela é real. E toda mulher que decide falar com Deus entra imediatamente no campo de batalha. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez acreditasse que suas dificuldades fossem apenas emocionais ou circunstanciais. Mas a verdade é que muitos dos ataques que você enfrenta têm origem espiritual. Por isso, a conversa com Deus não é só consolo, é arma. É como espada afiada, como escudo poderoso, como lança certeira. Enquanto você fala com Deus, você está não apenas pedindo ajuda. A conversa com Deus não é só uma prática, é uma entrega, é uma escolha. Você pode continuar como está ou pode hoje dizer: Senhor, eis-me aqui, ensina-me a falar contigo, fortalece minha fé, levanta-me para viver tuas promessas. Talvez você nunca tenha feito essa entrega total. Talvez você esteja ferida, cansada, decepcionada, mas agora é o momento. Não adie, não resista. Talvez nunca mais haja uma oportunidade como esta. Deus está chamando você para perto, para mais fundo, para mais alto. Ele quer fazer de você uma mulher de fogo, de joelhos, de fé viva. Você está pronta. A Bíblia nos ensina que não devemos ter medo, porque o próprio Deus está conosco. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando uma mulher entende isso e decide falar com Deus sem reservas, algo extraordinário acontece.
sua vida começa a influenciar outras vidas. Como uma pedra lançada em um lago forma círculos que se expandem, a mulher que fala com Deus cria ondas de transformação que alcançam lugares que ela nem imagina. Sua fé silenciosa fala mais alto que muitas pregações. Sua constância diante das dificuldades ensina mais que muitos livros. Não é por acaso que tantas histórias de fé começam com uma mulher simples que decidiu acreditar no impossível. Não é coincidência que muitos avivamentos espirituais começaram em salas onde mulheres se reuniam para conversar com Deus. O poder da mulher que fala com Deus desafia a lógica do mundo, rompe barreiras invisíveis e abre caminhos onde parecia não haver saída. Talvez você venha de uma história de dor. Talvez carregue cicatrizes de batalhas que ninguém conhece. Talvez tenha caminhado por vales de sombra sem ver a luz. Mas a partir de hoje, você pode tomar uma decisão, erguer as mãos, levantar a voz e falar com Deus como nunca antes. Não com palavras bonitas ou frases ensaiadas, mas com a verdade do seu coração. O Deus que criou as estrelas e as chama pelo nome é o mesmo que conhece cada detalhe da sua história. Ele vê além das aparências. Ele entende suas lágrimas, conhece suas lutas, compreende seus medos. E quando você fala com Ele, mesmo em sussurros quebrados, Ele ouve. Em um mundo que valoriza o barulho e a velocidade, a mulher que fecha a porta e se ajoelha para falar com Deus encontra uma força que o mundo não pode oferecer. Em meio a tantas vozes que tentam dizer quem você deveria ser, a conversa com Deus te lembra quem você realmente é. Filha amada, escolhida, capacitada para um propósito maior. Não se compare com outras pessoas. Não tente copiar modelos. Sua jornada com Deus é única e o modo como você fala com Ele é pessoal. O que importa é a sinceridade, a constância, a disposição de abrir o coração e dizer: aqui estou, Senhor. Fala que tua serva ouve. Imagine sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 1 década, se você decidir hoje ser uma mulher que fala com Deus regularmente. Imagine as mudanças que acontecerão em você, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Imagine os testemunhos que nascerão da sua persistência em crer quando tudo indicava o contrário. O convite está feito. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ou pode dar um passo de fé e descobrir o poder transformador da conversa sincera com Deus. Ele espera por você. Ele deseja sua companhia. Ele quer te mostrar coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. O tempo é agora. A mulher é você. A decisão está em suas mãos. Fale com Deus hoje e veja sua vida mudar para sempre. Essa jornada de oração que iniciamos é apenas o começo. Existe outro nível de poder espiritual esperando por você. Você já se perguntou quais dons Deus escondeu dentro do seu espírito? Quais talentos e habilidades sobrenaturais estão adormecidos, apenas aguardando o momento certo para despertar? Se a oração move montanhas, imagine o que acontece quando combinamos ela com o poder do jejum. Sim, estou falando daquela prática antiga que tem transformado vidas há milênios. Está na hora de descobrir o jejum poderoso que libera seus dons secretos. Clique agora na tela. Não adie este encontro com seu destino espiritual. Cada minuto que passa é 1 minuto a menos vivendo na plenitude que Deus planejou para você. Seu dom não é apenas para você. É para abençoar sua família, sua comunidade, seu propósito divino. Imagine só. E se o dom que vai transformar sua vida estiver a apenas um jejum de distância? Clique na tela agora. Sua jornada de descoberta está apenas começando. Te vejo lá.